Olá pessoal, a gente viu na nossa última aula o conceito de matrizes e como implementar uma matriz em uma linguagem de programação. No nosso caso, a gente está trabalhando com C#. Então, uma matriz ela é uma variável composta multidimensional homogênea. O que isso quer dizer? Eu tenho várias posições e ela pode ter várias dimensões. No nosso caso aqui, a gente vai ter linhas por colunas, onde cada posição da minha matriz aqui pode armazenar um dado, sendo que todos esses dados aqui que a gente está armazenando na nossa matriz tem que ser do mesmo tipo. Cada posição da nossa matriz aqui, ela é indexada por um índice de linha e um índice de coluna aqui. Então, por exemplo, na linha 0 aqui, eu vou ter as posições 00, 01, 02, 03, aonde o primeiro índice aqui é o meu índice de linha e o segundo índice aqui é o meu índice de coluna aqui. Então, cada posição a gente pode ter um valor, todos esses valores aqui têm que ser do mesmo tipo, e sempre quando a gente for acessar a nossa matriz, a gente tem que especificar índice de linha e índice de coluna. Então, agora a gente vai passar lá para a nossa implementação e a gente relembrar aqui e fixar como a gente faz para poder criar uma matriz aqui em C#. Aqui o exercício que a gente desenvolveu na nossa última aula, exercício 1 da lista, eu vou criar a estrutura aqui da nossa matriz e o objetivo é que a gente faça o mesmo procedimento aqui para outros exercícios, por exemplo, para o exercício 2. Então, aqui a gente já tem aqui tanto a nossa biblioteca de matrizes aqui, que a gente já tem funções para poder ler dados da matriz, para poder gerar dados da matriz e para poder mostrar a nossa matriz. A gente recebe como parâmetro uma matriz do tipo inteiro aqui e a gente consegue percorrer e apresentar esses dados. E esse processo de percorrer e apresentar os dados, ele se mantém padrão aí, sempre quando a gente precisa manipular uma matriz. Então, é adequado a gente salvar e deixar tudo aqui dentro da biblioteca. Então, vamos criar aqui um novo arquivo aqui dentro desse nosso projeto aqui. Vou chamar ele aqui de exercício 2.cs. A gente não tem nada aqui e nós vamos aqui criar a estrutura básica que a gente precisa, né? Então, vou dar um using aqui, system, vamos criar a nossa classe aqui, exercício 2, e aqui a gente vai criar o nosso main. Dentro aqui do nosso main aqui, considerando que a gente já tem mains, funções main dentro aqui, tanto do exercício 1 quanto do program, depois a gente vai ter que referenciar qual a gente quer executar. Então, vamos colocar aqui static void main. E aí, a gente vai ter algumas operações que a gente sempre vai ter que executar quando a gente vai trabalhar com matriz. Então, lá no exercício 2, lá é para poder encontrar o maior valor, que é muito parecido com o outro exercício ali. A gente poderia simplesmente copiar e colar, mas a ideia é a gente refazer aqui. Então, em todo exercício, a gente vai ter que perguntar a quantidade de linhas e colunas. Então, a gente cria duas variáveis aqui. Int vai ser a quantidade de linhas e a quantidade de colunas que a gente vai ler do nosso usuário aqui, que ele vai informar. Para que a gente consiga receber essas informações, vamos colocar uma mensagem aqui no terminal, aqui, writeLine, entre com a quantidade de linhas e colunas. E agora a gente vai ler. Então, vamos fazer aqui linhas, vai receber a leitura do terminal, só que a gente tem que converter isso aqui para inteiro, né? Porque quando a gente faz a leitura aqui do nosso console, essa leitura ela vem como string, como a gente já sabe aqui. Fazer a mesma coisa para colunas. Lembrando que Alt Shift para baixo a gente duplica. Então, a gente pode fazer a mesma coisa, só modificar o que a gente precisa aqui. Então, já facilita a nossa vida. Uma vez que a gente já sabe quantas linhas e colunas, a gente pode instanciar a nossa matriz. Então, como que a gente declara uma matriz? Que eu crio essa variável composta? É o tipo da minha matriz. Para me falar que é um array aqui, coloco colchetes aqui. Se é uma matriz de mais dimensões, eu coloco vírgula para poder separar as dimensões. No caso aqui, eu estou explicitando que é uma matriz de duas dimensões, de linhas por colunas aqui. Vou colocar aqui o nome da nossa matriz aqui, então eu posso chamar aqui de matriz mesmo, igual a gente está fazendo, ou minha matriz, é igual a new int, e aí vamos colocar aqui qual vai ser o tamanho dela, a quantidade de linhas e colunas. Então, o que a gente coloca aqui na frente do new, aqui dentro do int, aqui dos colchetes, é a quantidade de linhas e colunas. Se eu quisesse uma matriz 3 por 3, eu poderia colocar direto aqui, chumbado no código. Só que, como a gente quer que o usuário informe, a gente instanciar essa matriz do tamanho que a gente precisa, a gente coloca aqui a quantidade de linhas e colunas.
E aí, uma vez que a gente já tem a nossa matriz, qual que é o objetivo? A gente tem que ter dados para ela. E a gente já utilizou, a gente já criou nossas funções aqui na nossa biblioteca, para poder ler dados, para poder gerar dados e mostrar. Então, basta a gente importar o namespace, o namespace que a gente deu aqui. Então, vamos só dar using minha biblioteca. A gente já deu use aqui. E como a gente faz para poder usar as nossas funções? É o nome da classe que está na biblioteca. Então, a classe ela chama minha biblioteca. Importar, importa namespace. Utilizar, utiliza aqui o biblioteca. Então, vou colocar aqui, ó, biblioteca, ponto. Então, vou gerar a minha matriz aqui, né? Mais fácil, que ele vai gerar alguns números aleatórios para a gente dentro da matriz. E aí, se eu quiser visualizar a nossa matriz aqui, ponto, mostrar matriz. E aí é só a gente passar a nossa matriz que a gente vai conseguir visualizar. Então, com isso aqui, a gente já consegue executar o nosso código. A gente só tem que mudar aqui, ó, dentro do arquivo csproj. Então, vamos abrir ele aqui, ó. A gente definiu o Startup Object. Vamos mudar aqui o Startup Object para o nosso exercício 2 aqui, que é o que a gente quer executar. Para a gente poder executar aqui, só a gente abrir o nosso terminal. Importante, a gente tem que estar dentro do diretório onde estão os arquivos CS. Se eu der um ls aqui para poder listar, ó, eu estou vendo a minha pasta, matrizes, e estou vendo um agrupador aqui. Então, eu estou num diretório anterior. Então, eu tenho que dar um cd matriz aqui para poder acessar o diretório. Se eu der um ls agora, ó, eu consigo ver os meus arquivos aqui, .cs, que são os meus arquivos lá, que tem o meu código que vai ser executado, né, que vai ser utilizado para gerar o meu executável. E aí, uma vez que eu tenho isso definido, só dar um .NET Run, que aí a gente vai conseguir executar a nossa aplicação. Se acontecer algum tipo de erro, vai aparecer na listagem ali em qual linha e qual coluna que a gente tem um determinado erro. Como não deu nenhum tipo de erro, pediu quantidade de linhas e colunas aqui, então vamos colocar uma matriz 3x3, gerou a matriz e a gente tem aqui todos os dados da nossa matriz já estão apresentados. Aí agora seria o quê? A gente criar uma nova função, por exemplo, aqui, se eu quero criar uma função que retorna qual que é o maior valor. Então, o nome da função aqui, a gente sempre vai ter colocado como static, né? Se ela vai retornar o maior valor da nossa matriz é de inteiros, então o tipo dela é inteiro. O nome da função, posso chamar aqui de getMax, ou você pode definir outro nome, maior valor, e vamos passar como parâmetro aqui, eu tenho que explicitar com a matriz, eu não preciso falar quantas linhas e quantas colunas, mas eu falo que esse parâmetro eu vou passar uma matriz através do colchetes com a vírgula aqui. E vou receber uma matriz aqui. Eu posso chamar de array aqui, tanto faz. Ou posso chamar de minha matriz. Então não precisa, logicamente, ser igual ao nome da variável que a gente está criando ali. E qual que é o objetivo agora? Percorrer a matriz, encontrar qual que é o maior valor e no final o que você vai fazer? Retornar. Então a gente vai criar uma variável aqui, int maior. Ela a gente vai utilizar para poder fazer todo o código que a gente precisa aqui. E no final aqui a gente vai retornar o maior. Lembrando que o maior valor, ele vai partir de quando? Na minha matriz, na posição 0, 0. Por quê? Sempre quando eu quero encontrar o maior valor ou menor valor de qualquer conjunto de dados, a gente pega o primeiro elemento desse conjunto de dados, define ele como maior ou menor, e agora o que eu tenho que fazer? Percorrer a matriz e encontrar o maior valor. Depois que fez isso, retornar essa variável que tem o nosso maior valor. E chamar aqui a nossa função dentro do main. Né? Então, a nossa função getMax, pegar, chamar ela e apresentar aqui dentro do main para que a gente consiga visualizar o nosso resultado. Qualquer tipo de dúvida, só conversar com os monitores ou chamar dentro do nosso ambiente.